Bem, moçada, vamos conversar um pouquinho sobre corpos em queda livre. Uma coisinha bem simples, bem tranquilo, mas que vale a pena a gente conversar um pouquinho, né? Vamos imaginar, moçada, que eu tenho aqui um corpo, tá? Um corpo que é abandonado a uma determinada altura da superfície terrestre, tá? Abandonado a uma certa altura. Na verdade, não vamos falar nem abandonado, vamos falar de uma maneira geral. Imagine um corpo que você lance esse corpo para baixo. Ele pode ser tanto abandonado, velocidade inicial nula, como pode ser lançado para baixo, tá? Uma determinada velocidade, ok? Ele vai estar em queda. O que eu chamo de queda livre? Significa que eu vou analisar a queda desprezando todo qualquer tipo de resistência do ar ou qualquer outro tipo de resistência que tem. Então seria um corpo livre de outras forças a não ser a força gravitacional. Tudo bem? Tá? Então nós vamos analisar. Vamos ver o seguinte. Primeiro, esse corpo, quando eu largo, ele vai tender a cair para o centro da Terra. Ou seja, cair para a Terra. Por quê? Porque ele sofre uma força gravitacional, aquela que foi descoberta por Isaac Newton. Ok? Logo, vai sofrer uma aceleração, chamada aceleração da gravidade. Essa aceleração da gravidade, como nós já vimos, é um valor sempre constante, que vale aproximadamente, em média, 9,81, 82, coisa assim, que, de uma maneira geral, nos cálculos, a gente considera como 10. Então é muito comum nós considerarmos essa aceleração da gravidade como um valor constante, considerar como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. É muito comum. Porém, muitas vezes o problema te dá um valor um pouco diferente. Então, tudo bem. Não se esqueça que, dependendo da altura, muda o valor dessa aceleração da gravidade, tá? Então, nós estamos falando para corpos perto da superfície, a alturas pequenas comparadas com o raio da Terra. Então, quando eu tenho alturas pequenas comparadas com o raio da Terra, né, que é de em torno de aproximadamente 6.000 quilômetros, para alturas pequenas, eu posso considerar como um valor constante. Então, isto aqui seria um valor constante, tá? Muito bem. Ora, minha gente, se esse corpo aqui ele está caindo, observe que ele pode, a princípio, ele pode perfeitamente ter uma velocidade inicial de queda, tá? Que seria o que nós vamos chamar de V0. Olha lá, seria uma velocidade inicial de queda. Para nós resolvermos problemas envolvendo corpos em queda livre, a melhor coisa que nós temos que fazer é orientar a nossa trajetória, buscar uma trajetória, orientar essa trajetória e sempre orientando da seguinte maneira: se esse corpo ele vai estar sempre caindo, então eu vou orientar de cima para baixo como positivo, sempre. E vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui, nessa posição onde o corpo está saindo, eu vou colocar aqui como a minha marca 0. Ó. Vou colocar aqui como sendo minha altura 0. E a altura, na verdade, não é a altura que eu vou calcular. Quando eu calcular, eu vou calcular o quanto que ele percorreu de distância, tá? Da onde ele foi solto até o solo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar aqui, tá? Uma orientação para cá. Olha só, aqui seria a minha orientação positiva, ó. Eu oriento positivamente para cá, tá? E vou calcular sempre o quanto ele vai cair, o quanto ele vai percorrer. Perfeito? Então, para isso, como a aceleração ela é constante, nós vamos lembrar que todo movimento que tem aceleração constante é um movimento uniformemente variado, tá? Então, pelo fato da aceleração constante, teremos o move. Olha lá. Pelo fato da aceleração. Pelo fato da aceleração ser constante, teremos um movimento uniformemente variado. Teremos um movimento uniformemente variado. Tá certo? Então valem todas as formulinhas do movimento uniformemente variado. Então, o que eu poderia calcular? Por exemplo, qual é a distância percorrida? A distância percorrida por essa bolinha, quando ela está caindo, por esse corpo, quando ele está caindo, num determinado intervalo de tempo. Eu posso calcular fazendo isso aqui, ó.
a distância percorrida vai ser igual a quanto ele vai percorrer? V0t mais, porque veja, aqui ele vai ser acelerado, a aceleração vai estar aumentando a velocidade cada vez mais. Veja que o sentido da aceleração, que é sempre apontando para o centro da Terra, tem o mesmo sentido da velocidade inicial e da velocidade que ele vai ter a cada momento. Então vai ser um movimento acelerado, tá? Então aqui vai ser sempre mais meio da aceleração, que é a aceleração da gravidade, vezes t ao quadrado. Perfeito? Onde esse d é a distância que ele vai percorrer desde o marco zero até no instante t que eu estou analisando. Perfeito? Vale também essa formulinha. Olha lá. A velocidade dele a cada instante, a velocidade dele a cada momento, vai ser exatamente igual a V0 mais GT. De novo, gente, o G aqui ele é positivo porque o movimento é acelerado. Então, a aceleração e a velocidade têm mesmo sentido, logo tem mesmo sinal. Se tem mesmo sinal, positivo. Perfeito? Veja, o G e a velocidade estão no sentido da orientação, portanto, ambos positivos. Tá? E a aceleração é o G, que é o valor constante, né? Aqui, a aceleração constante. Então, vale aqui todas as nossos probleminhas que nós resolvemos com movimento uniformemente variado, vale nessa brincadeira de queda dos corpos, tá? Peguei um corpo, soltei o corpo, ele vai cair porque ele sofre uma força da gravidade e porque ele adquire uma aceleração chamada aceleração gravitacional. Isso quer dizer que na hora que se eu soltar, se eu abandonar, a velocidade inicial seria nula, aí obviamente ele vai aumentando a velocidade, aumentando uniformemente, até chegar aqui embaixo. Tá bem? Então tá aí uma apresentação para vocês do que é um corpo em queda livre, o que acontece com um corpo em queda livre. Agora, só precisamos resolver exercício. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro e tirado algumas duvidazinhas que às vezes nos amarram na hora de resolver os problemas. Tá certo? Então, um abração para vocês, até o próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre lançamento vertical. Ok? Até lá!